Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Tenho a satisfação de receber Aurino Araújo, o famoso Aurino de Marcos, de tantos contos e histórias nessa terra. Seu Aurino, satisfação recebê-lo. Muito obrigado, BG. Seu Aurino, o senhor muito novo ficou órfão, sua mãe infelizmente faleceu, o senhor nasceu no sítio, em Jardim de Piranhas. Seu pai tinha vários filhos, situação difícil, e lhe deu para ser criado por um tio, não é? Exatamente. E o senhor foi logo para Caicó e chegou aqui ainda criança, né? Foi. Eu tive essa sorte, tive a desdita do falecimento da minha mãe, mas tive a sorte de ter sido dado para ser criado por um tio, que foi um pai afetivo. O senhor teve dois pais. É. Já tinha duas irmãs, bem mais velhas, 12 anos, a mais nova, a mais velha do que eu, 12 anos, e outra um pouco mais idosa ainda. Isso em Caicó? Isso em Caicó, onde eu desasnei, como dizia Oswaldo Lamartine. E aí o senhor vem para Natal quando? Em 1948. Meu pai era funcionário do Estado. O chefe dele lá na mesa de renda era o seu Miguel Fernandes, foi transferido aqui para Natal e trouxe papai. Veio morar onde? Viemos morar primeiro numa casa na Avenida Presidente Bandeira, naquele tempo chamava-se Avenida 2. No Alecrim. Nas imediações do Grupo João Tibúrcio, onde eu estudei, com Dona Brasília, que era uma professora muito famosa. O senhor também passou pelo Ateneu, né? Passei. Isso foi a partir de 54. Eu fiz estudei com o professor Saturnino, antes com Dona Dóia, que era de Nora Bandeira, que por sinal morreu anteontem aqui aos 101 anos. E depois papai me botou no Externato Saturnino, que era ali perto da igreja de São Pedro. E eu tinha 12 anos. E convivi com uma das pessoas mais queridas da cidade de Natal, que era o professor Saturnino. E quando começa a ligação do senhor com a Ribeira? Em 1960. Quando eu fui para o Exército, em 59, e eu estava no segundo científico, no Ateneu, mas aí eu fui para o Batalhão de Engenharia, que a QMG do Batalhão de Engenharia é sapador rodoviário. Eu só escapei de estar com a pá nas estradas porque tinha uma instruçãozinha e fiz o curso de cabo. Dei baixa, em 1960, a minha irmã Yolanda, que era a mais nova das duas, era contadora da firma Gessé Freire Agrocomercial. Que era uma das maiores daqui. Tinha as lojas Utilar, que era de eletrodoméstico naquela época. Rivalizava com a Casa Régio e com o Bazar Doméstico, que era dos Araújo Freire. E eu fui ser vendedor de eletrodoméstico. Tive um grande professor, que foi Zé Bandeira, que era um vendedor antigo, cheio de brincadeiras, me ensinou muita coisa. E naquela época os vendedores já ficavam na frente da loja? Ficava. Dizendo que tinha preço? Não era apregoando como muitas vezes hoje, até porque o fluxo de gente era muito menor, né? Mas a gente costumava ficar na porta da loja, para ver o movimento da rua, claro, também, e receber os Nesta época, em 60, 61, já existia sua paixão por automóvel, por veículos? Desde menino, quando eu era criança ainda, em Caicó, eu ia para o Vapor de Jose ver os caminhões carregados de algodão, porque sempre fui apaixonado por caminhões. Naquela época o algodão é que ainda dominava o Seridó, né? O Seridó era. Tinha ouro branco. Ouro branco. Tinha muito algodão e era uma coisa absurda para a atualidade. Carregar um caminhão de algodão, primeiro eles tinham que tirar as grades do caminhão, porque os fardos eram muito grandes, lá na prensa do Vapor de Jose, em Caicó. Então tinha que tirar as grades e a carga subia. E naquele tempo, viajava-se em cima de caminhões. Na cagalona. E lá em cima, deixava-se uma ilhazinha para o cara viajar lá em cima. Era gostoso demais, não tinha zoada, era... Hoje em dia é preço todo mundo. Todo mundo. Primeiro não permitiria o caminhão. Quando chegava aqui em Natal, ia para a prensa daquela de João Câmara, aí o fardo que tinha 2 metros por 1 ficava com 80 centímetros, porque a prensa
para poder embarcar, né? Para diminuir o E volume. aí sua paixão de carro sempre existiu? Sempre existiu, eu era doido para... Quando eu Já era o Fusca? Não, Fusca começou em 62, quando eu fui trabalhar no banco, que pude comprar o meu primeiro. O senhor foi bancário também, né? Foi. Gerente de agência bancária. Foi. Né? Eu comecei... Em 62 eu saí da agência Freire e fui para o Banco Nacional do Norte, que tinha inaugurado aqui em Natal. Foi o primeiro banco que funcionou na Cidade Alta, porque os bancos todos eram na Ribeira. E tive a sorte de trabalhar com uma pessoa chamada Cleunício Holanda. Foi um cara que mudou a atividade bancária aqui. Antes dele, o gerente do banco ficava lá atrás, escondido, havia uma triagem para chegar até ele. Ele botou o birô dele na porta de entrada. Quando você entrava no banco, era a primeira pessoa que era o gerente. Então, ele tinha uma visão global da coisa. Fez modificações, inaugurou o sistema de pegar depósito na empresa do cliente, essa coisa. Foi. Então, aprendi muito lá. Quantos anos ficou dentro da agência bancária? 16 anos. 12 nos 4 primeiros anos eu fui informante cadastral, fui chefe da conta corrente. Depois Abreu Júnior, que hoje Naquela é dono... época era tudo na carteira, né? Era tudo. Tinha que conferir tudo. Era, exato. Tinha um sistema lá de conta corrente que era um cartão, que você fazia na máquina e somava os lançamentos numa calculadora. Depois o banco comprou umas máquinas chamadas P40, que já fazia a mesma coisa, tinha um teclado pleno e um rolo, você já botava a ficha, já digitava e funcionava. E um pouco mais modernamente veio uma P600, que fazia tudo sozinho. Você digitava, dava um toque e ela ia para lá e para cá. Então, foi um período que eu aprendi muito. Mas vamos voltar. Sua ligação com a Ribeira, precisamente porque você foi para Mapas, a gente vai falar disso. Mas antes você já tinha ligação com a Ribeira? Já, porque comecei a trabalhar lá. Mas antes de... Naquela época que funcionava lá, o senhor ainda pegou o resquício da Segunda Guerra na Ribeira? Olhe, ainda já quase... Rua da Quarentena? Não, Beco da Quarentena era a prova de marchalidade, quando eu estava passando da... Marchalidade? Da marchalidade. Quando eu entrei na adolescência... Isso é tecnologia, eu não conhecia essa A gente palavra. ia para lá e ficava uma turma na Rua Chile e outra na Frei Miguelinho. Às 10 horas da noite tinha que atravessar o Beco da Quarentena, porque era cheio de marinheiros, de todas as nacionalidades, cheio de rapariga, vários cabarés, briga para lá e para cá. Então, passar naquele... Era o teste de fogo? Era o teste de fogo. Aurindo passava? Eu passei. Senão não estava integrado no grupo. Quais eram os restaurantes daquela época na Ribeira, senhor Aurindo? Rapaz, na Ribeira tinha a carne assada do Lira, que era a mais famosa. Essa era famosíssima, né? Tinha a carne peixada da do comadre. Lira, as pessoas vinham para Natal para ir na carne assada do Lira. Exatamente. De tão famosa que é. Era. E começou numa instalação bem modesta ali naquela rua da Vila dos Ferroviários. Depois ele construiu um prédio mais moderno, de primeiro andar. E tinha a peixada da comadre. Tinha o restaurante ali na estação rodoviária, que tinha um piso de palhinha, de palha de arroz. Era de Gabriel Meira. E depois, já nos anos 60, teve o Panorama, que era um restaurante mais alinhado, né? Tinha os cinemas também, né? O cinema, o Panorama tinha um restaurante em cima que... Quer dizer que o senhor ainda pegou esse resquício do restinho da... Peguei. Mas eu, quando eu cheguei aqui em 48, aos 7 anos, nas horas de folga, quando eu não estava estudando, geralmente na parte da tarde, eu ia para o Hotel Caiana, que é quando chegavam os caminhões de Caicó. O Hotel Caiana era onde? Era no Alecrim, hoje, onde tem um prédio grande de uma Assembleia de Deus. Era parelho com o mercado do Alecrim, que hoje não existe mais. No fim da Praça Gentil Ferreira. E aí eu ia para lá para pegar o misto de Arthur Dias, que o motorista, eu era Napoleão. O misto era o caminhão, né? O misto era o caminhão, a metade bulé, a metade carroceria. Para poder ir para a Ribeira, o motorista era os irmãos de Arthur, ou Napoleão ou Doca. Tudo gente amiga que frequentava nossa casa e tudo. E eu ia para lá porque eles iam carregar gasolina. Naquele tempo não tinha caminhão-tanque.
E a gasolina que ia para o interior ia em tambores. Ia para a rampa. E nem tinha posto também no interior? Tinha, mas é muito... Aquela bomba, muitas vezes manual, né? Manivela. E aí eu ia para lá, enquanto o caminhão ia carregar, eu ia ver os hidroaviões descerem no Potengi e subirem a rampa. Vi algumas vezes isso. Ainda aviões que operaram aqui na Segunda Guerra. Sua vida em Mapas começa em que ano? No final dos anos 70. 77. Aí o senhor já era um apaixonado e já tinha carros guardados, já comprava carros, né? Já. Porque o senhor é um apaixonado pelo carro, o senhor não é colecionador de carro, não é isso? Não, sou não. O senhor é apaixonado por carro? Sou. O colecionador é o cara que prima pela originalidade, que vai aos confins do mundo atrás de uma peça original para o carrinho dele que faltava. Não admite nada que não seja. É verdade que o senhor, quando era gerente de Mapas, mandava botar só 2 litros de combustível nos veículos, porque a empresa botou um posto em frente e você comprou o carro agora, tem que ir logo abaixo. Isso é folclore. O que acontece era o seguinte, quando o carro descia da carro chega onde? Chega ali no posto. Não, mas não podia ser assim pelo seguinte, porque quando o carro descia da carreta, evidentemente, a fábrica já tinha botado gasolina para ir do pátio da fábrica para o pátio da Tranzero, que é quem trazia os carros para cá. E quando descia, ele passava por uma revisão que tinha, se eu não me engano, 32 ou 33 itens. Então tinha que funcionar, tem que funcionar motor. Isso aí botando os adesivozinhos no parabéns. Isso. Mas ninguém... Era até um contrassenso. Mas foi no final dos anos 70 que o senhor foi trabalhar com o Grupo Mapas, não é isso, senhor? Foi, 77. E na Ribeira? Não, aí eu fui para ser gerente de uma loja que tinha no Alecrim. De tratores, era isso? Não, ou era carro? Era uma filial da Marpas. Veículo. Que Gilson botou na marra, porque a Volkswagen não queria. Seu Aurino, nesta época, no final dos anos 70, quem era a loja de carro que tem em Natal? Ah, meu amigo. Tinha F. Alves Neto, não era isso? Já, Chico Alves foi O pioneiro foi Jaime Matoso. Jaime Matoso, que não teve continuidade, botou uma loja de carro ali no fim da ladeira da Rio Branco, já na Ribeira, naqueles prédios antigos que tem. Era uma loja acanhada, tudo. Tinha Geraldo. Geraldo França, botou o carro, botou a agência. Prezado, tinha um camarada aqui chamado Sebastião Fagundes, que ninguém conhecia pelo nome, mas Prezado tinha uma loja de carro. O grupo Gessé Freire já tinha um concessionário nessa época? Não. A Fiat não, né? Não, em 77 já, eles tinham a Volkswagen, que começou em Currais Novos. A Siridó foi fundada em Currais Novos, depois transferiu aqui para Natal. Para Nascimento de Castro. Não, começou funcionando na Salgado Filho. Vamos fazer o seguinte, vamos segurar aí, a gente vai chamar o intervalo, na volta vamos falar de Marcas, das histórias, vamos falar da ladeira, que ficou conhecida como Ladeira de Marcas, da ladeira também da Deodoro, né? Diz que tem uma aventura danada, a gente volta batendo um papo aqui com o Aurino Araújo. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG deste sábado, batendo um papo maravilhoso aqui com o Aurino Araújo, o famoso Aurino de Mapas. Aurino, a gente foi um intervalo falando do seu início em Mapas. Mapas era de um grupo muito sério, muito respeitado na cidade. Depois abriu o leque, trabalhou com tratores, com peças, distribuidora de peças. Quantos anos foi ali tomando conta daquele salão? 30. 30 anos. 30 anos. Bom, 30 anos com a atividade de automóveis e tratores, né? Porque eu fui ser gerente de uma loja que abriu no Alecrim, em 77, mas em 80 eu já era diretor, já era sócio da empresa e fui para a Ribeira. Mas continuava a loja, a gente botou um gerente lá e ficava monitorando. Sua grande parte dos seus relacionamentos foi feito lá, Aurino? Foi no banco. No banco? Foi porque, quando eu entrei no banco em 62, eu fui ser informante de cadastro. Naquele tempo, você, para tomar um dinheiro emprestado no banco, você tinha que ir ao gerente, dizer o que queria, ele encaminhava você para a seção de cadastro, você preenchia um formulário,
E o chefe do cadastro dava ao informante para ir para a rua tomar as informações. Se o cabo era bom pagador, né? Exato. Então, Quer dizer que tudo era... Você saía informação da pessoa. Eu tinha 21 anos, fiz amizade com os comerciantes da Ribeira, da cidade do Alecrim, porque era todo dia que eu fazia isso. Então, gente como Aurindo Suassuna, como João Damásio de Oliveira, como Osmundo, pai do governador que depois que fez uma entrevista aqui, Mário Lima, Pedro Câmara, enfim, Adalberto de Souza, os mais antigos, gente 20, 30 anos mais velho do que eu fiz amizade com esse povo todo. Então, fiquei... E você já passava ali em frente, que, segundo conta, você, quando era menino, vocês desciam a Deodoro na ladeira, enganchando com uma ladeira que depois se transformou em ladeira de Marpas, né? Não, não era aquela não. Aquela era Pinto. Era aquela ladeira de um bequinho bem estreito que tem assim que você desce a Rádio Poti. Você desce a Rádio Poti, tem aquele edifício Ouro Branco, e logo à direita tem uma ladeira que é quase em pé. Que dá na Ribeira ali. Que vai dar para a banda do Jacó, para a banda das oficinas da Mas vocês desciam sem freio, sem nada? Era a prova de machalidade. E não podia nem pular na cela. Não, mas ali não tinha muito perigo, porque não tinha trânsito. O nó era descer a Rio Branco, sem freio. Descer a ladeira da Rio Branco sem freio. Aí descia a ladeira... Que naquele tempo era mão em contramão, né? A gente subia a ladeira pegando morcego nos ônibus, encostava a bicicleta no ônibus, que tinha uns varões assim fora, e você subia lá em cima, fazia a volta e descia. E não podia levantar do selim, né? Não. Aí só os cobras subiam a ladeira sentado, porque era duro, né? Aí o caba com 14 para 15 anos, criado com leite de jumenta, sobe até um coqueiro. Ô Aurindo, lá da sua sala de mapa, você também viu muito acidente naquela ladeira? Vi. Quando o meu escritório era na parte de lá, tinha um vidro dando para o lado da ladeira. Presenciei ali, uma vez uma enxadeira se escorregar da carroceria de um caminhão e descer. Trator? Uma enxadeira, aquela Sim. que tem a pá. O caminhão chegou naquela cacuruta da ladeira, enganchou. Não aguentou. Quando o cara pegou ele na embreagem, o bicho soltou-se lá e saiu descendo. Se não fosse aquele poste que tem em frente ao lado contrário, onde eram nossas oficinas, antigamente, e a loja de carro usado, ele se esfregou num poste e parou. Senão ele tinha atravessado a Rio Branco, tinha ido bater no cais. Vocês deixaram a revenda na hora certa? Olha, foi. Porque era uma empresa muito tradicional. Era. A concorrente, a Seridó, tinha dado água. E vocês eram tradicional, mas o mercado já estava ruim, segundo os concessionários de carro. Não, houve dois fatores. A Marpas trabalhou 45 anos com o Volkswagen. Ela foi entre os 100 primeiros revendedores nomeados, em 1956. E o crescimento foi natural, porque a empresa incorporava lucro, ninguém tirava dinheiro da empresa para a sua vida pessoal, além do necessário, e a empresa, os lucros eram investidos em crescimento físico, na própria área da empresa e em imóveis ao longo da cidade, no perímetro da cidade. Só que isso, quando veio o advento da informática, nós ficamos ultrapassados tecnologicamente, ficamos obsoletos. Tinha uma instalação Eram os dinossauros ali, quando os meninos chegando no mercado. 3 vezes maior do que o necessário. Depois acabaram negociando com empresas para construir. Isso aí foi já quando a gente encerrou as atividades. E aí nós ficamos meio deslocados. Outra coisa, como a Marpas era uma empresa que tinha uma independência financeira frente à fábrica, a gente se prejudicou em alguns momentos, porque quando ela instituiu... Anteriormente, você só comprava o carro pagando adiantado na fábrica. Naquela época não tinha que comprar carro fiado não, né, Aurindo? Não. Você tinha que chegar e bem puff, né?
Não, tinha financiamento. A Marpas, durante muito tempo, financiou o carro. Você dava uma entrada e a própria firma Mas era a financiava. própria Marpas que financiava, fazia o crediário. Depois, a partir aí de 1900 no meados de 60, começaram a vir as financeiras aqui, os bancos, e começaram a financiar o carro. Facilitou muito, né? Mas, como eu ia dizendo, como a gente era capitalizado, muitas ofertas que a fábrica fazia para você comprar carro, pelo um plano que ele tinha chamado Forplan, a gente abdicou. E com isso, perdemos mercado. Porque a nossa filosofia era de vender o que a gente comprava à vista, na fábrica. Muito embora você tinha a obrigação de manter na fábrica um volume de dinheiro correspondente à sua cota mensal. E aí a fábrica foi fazendo novas modificações, foi entrando muita gente nova. O nosso contrato era antigo, era um contrato que nos beneficiava bastante. Também a fábrica não tinha lá esses interesses todos. Aí tomou-se a decisão de sair do mercado. Chegamos oferecemos a revenda à fábrica, ela não quis. Passamos um ano até achar um comprador. Aurindo, sua paixão por carros lhe transformou como um grande comprador de carros antigos, né? Você chegou a ter 100 Fuscas? Não. Adquirir 100? Não, eu disse aí numa entrevista, não sei onde, que talvez tenha produzido uns 100, mas ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo. A maior quantidade de Fusca que eu tive de uma tacada só foram 12. Porque eu fui... Por que o Fusca? O que é que... Olha, primeiro, eu tenho um prazer muito grande em dirigir um Fusca. Meio curto aquilo. Eu fico mais... Me dá mais prazer dirigir um Fusca do que um BMW ou um Mercedes novo. Isso não... Outra coisa, deve ter alguma coisa errada no meu cérebro, que eu não gosto de carro novo. O senhor sempre teve carros usados, né? Só usado. E deixa que eu vejo o Nos senhor... 30 anos que eu vim. O seu filho andava nos Fusca, nos carros usados. Andava, fez umas extravagâncias aí nos meus bichinhos. Teve uma vez que ele bateu em dois, bateu num camarada 2 vezes. Ele bateu de frente, o carro rodou, ele bateu de ré. Mas... Mas ao longo de sua vida, o senhor comprou quase 100 Fuscas. E no máximo, de uma vez só chegou a ter 12? 12 foi. E hoje tem quantos? 5. Tudo funcionando, tocando na chave? Tudo nos trinques. Isso não é uma despesa, não nada, não dá? Tá não. E a jardineira? Tem a jardineira? A preguiteira, rapaz. Preguiteira? A preguiteira eu tenho desde 1970. A preguiteira é maior do que uma van da Mercedes, aquelas grandes. São 8 lugares. Já bati o Brasil todinho nela, já fui Argentina, Uruguai, o Paraguai nela. Ligando, toca a chave, funciona? Bora. Quantos carros o senhor tem hoje? Tenho 17. Tudo dentro de casa? Não. Tem um armazém lá na Ribeira que eles ficam lá. E eu fico andando num, no outro. Vai lá, troca, pega um, anda. Aí mesmo na frente tá um Corolla 99, que tem 20 anos. Senhor Aurindo, essa paixão por carros fez o senhor também ter relacionamentos fora daqui? Olha, eu andei assinando uma revista americana chamada Volkswagen Trends. E os americanos têm 300 clubes de Fusca lá nos Estados Unidos. Eles fazem uns 100 eventos por ano. O seu carro mais vendido da história? Olha, acredito que sim, porque passou 70 anos sendo fabricado. E quando os americanos resolveram fazer aquele filme, Se Meu Fusca Falasse, um estúdio cinematográfico, quando vai fazer um filme, a primeira coisa que ele imagina é o retorno financeiro. Então eles queriam fazer um filme sobre um carro. Mas que carro? Então alinharam 8 carros na frente do estúdio e botaram um observador para ver a reação das pessoas. A grande maioria só ia para o Fusca. Pois bem. E até hoje está em linha, né? Não, hoje não tem mais nada. É o Beat, né? Não, sim, tem ele modificado, que não tem nada de Fusca. Aquilo ali é um motorzão de
de golfe, com a mecânica dele. No Brasil, Itamar voltou em 94. Aquele foi um negócio. E aqueles carros a partir da era Itamar não foram feitos na fábrica, não. Foram feitos numa empresa chamada Zito Pereira, que tinha em São Paulo. Montar um Fusca tornou-se obsoleto para a fábrica. Como porque a Kombi, né? Porque a partir do Gol, quem montava era o robô. Eu estive na fábrica em 1965. Em 65? Em 65, eu era do banco nessa época. Eu fui com o Gilson, que era meu amigo. E era os operários, em grande número, trabalhavam lá. Depois foi automatizando, então é tudo robô que faz. Então, Fusca não dá para fazer com robô, porque não tem aquela prensa para moldar isso, aquilo outro. Senhor Aurino, eu quero dizer da satisfação de tê-lo recebido aqui no Cara a Cara, viu? Ô, rapaz, muito obrigado. Eu aqui fico honrado. Uma enciclopédia aí, de tantas histórias por Natal, queridíssimo aí, cada amigo seu contando. Tem histórias que a gente não pode nem falar aqui. Tem. Então, obrigado aí. Nada. Satisfação grande, viu? Muito obrigado. Eu que lhe agradeço a oportunidade, viu? E parabéns pelos seus programas, viu? Que são muito elucidativos, muito... Obrigado, senhor Aurino. Gostoso de você ver. Vamos embora. Olha, meus amigos, infelizmente é o que a gente tem dito. O tempo é curto, são histórias demais, tem várias que a gente não pode narrar aqui. Um abraço a todos, um bom sábado e a gente volta sábado que vem.